é nova, mas os desenhos do iPhone são tão antigos quanto o livro. Logo, ele foi um grande sucesso, né? O que a GM fez, e aí eu acho que a gente tem que valorizar a postura da GM, foi fazer um grande laboratório de testes, né? E a partir do momento que essa campanha tem desde pegada varejista, filmes rodando, redes sociais, ela vai poder agora o quê? Aprender o que se adequa para o seu modelo de negócio. Então também eu não acredito que exista um modelo de negócio único que exclui a interrupção ou só valoriza o podcast. Acho que cada modelo de negócio tem a sua característica. Ok. For me, if an ad is targeted at me, I'm not that annoyed. If I get a thing on my phone saying you've got a 5% off, or buy one get one free at the movies, and I'm at the movies, I'd be happy to get that. But if I get a buy one get one free women's pads, and it's to me, I get annoyed by that. Same when I'm watching TV and I see ads for cars, and I don't have a car, and I don't want a car. So I think the more ads become contextual, the more they become that's why AdSense works so well, because you search for plumber, and then there's ads for a plumber. You don't mind those interruptions because they're useful. So the more contextual ads become, the less people will be annoyed by them. And I think that's why content works well, because you put the Audi channel on, you don't mind watching out an ad for Audi because you've physically seeked it out. If I'm watching the Audi channel, and I don't mind seeing stuff about Audi, but if I'm watching the baby channel and I see an ad for fast food, I'd be annoyed because I'm watching the baby channel. So I think it just needs to be contextual, and I think the technology just needs to, obviously, the whole Big Brother thing's hard because everyone doesn't want to put all their information out there, but the more we can know about people, the more we can target the ads so they see less interruptions, just more targeted. I think for me, that's the future, just better contextual ads. I was going to say I agree with Ashley. The advertising industry is very bad about thinking about all these problems as only connected to the advertising industry. And the reality is these are media-wide, entertainment-wide kind of issues. And the reason I think content is quite a useful lens to look through this is if we are in a truly on-demand world where we behave like atoms and watch anything, anytime, any place, then there is no business model for people who create content. Great content, and again, I should have checked my Brazilian TV, but I don't know whether you have American Idol or Pop Idol or these kind of big mass shows or a telenovela or whatever, depend on a production company investing lots of money to create that content because lots of people are going to watch it, and therefore you get lots of eyeballs. So I think it is a balance of the two. Sure, we're going to be able to go and find a YouTube video on newts or frogs or whatever, if that's what you want to be entertained of an evening, but there will be only 4 viewers. The rest of us still at some level need big mass entertainment experiences, which is why media owners that aggregate this kind of content are still important. O Rafael falou uma coisa super interessante. A internet, ela pode ser, eu vou repetir para ele. A internet ela pode ser uma via de teste, por exemplo, para filmes. Cannes é um grande exemplo de que muitos filmes, alguns filmes Grand Prix dos últimos tempos, primeiro foram para a internet e depois foram para a televisão. Viraram febre. A internet tem essa coisa viral, né? Que a televisão, de repente, não traz. Pode ser a internet uma ferramenta, por ela ser mais barata, por ser mais fácil de você inserir algum filme. Uma mídia de teste também, para saber esse filme funciona ou não, pode para a televisão ou não, ou isso é puro mito, ainda é uma viagem, ainda eu diria assim. Eu acho que, claro, faz parte do princípio web native você testar, né? O Google, ele até hoje, o YouTube, você vê lá, beta mode, então ele tá sempre melhorando. Agora, entender a internet como um
modo pré-teste, eu acho que reduz muito o escopo da importância dela, né? Então, eu sou totalmente favorável a você realizar testes. A questão é, o momento que o usuário ele navega é um momento diferente na vida dele de quando ele está lendo uma revista. Então, eu tenho que avaliar qual é o contexto do produto, qual que é a missão da campanha, se é marca, se é gerar venda, né? Então, dependendo da situação, eu acho que perfeitamente pode ser, sim, um ambiente de teste. I can talk all day, as you know now, about this theme, but I worry for the internet. We have a concept in the UK, it's about a cupboard you have in the house where you put all the things you don't like and the presents and the gifts to get rid of them so they're out of the way. Does that make sense? It's all the embarrassing things, the old holiday photos, the booze you bought on a holiday and didn't drink, you put it in a cupboard out of sight. I think many people are beginning to think of the internet like that. You go, oh, it's just a test lab and we can throw it out there and things like that. And I worry because actually people have begun to think the internet is just cheap. So when clients say to me, I hate the word viral. When clients say to me, you want to do a viral, I want to do a viral, I know they have no money. I know they're being cheap. I know they've run out of ideas. I know they're trying to be trendy at a dinner party. I really worry, and I think this concept that you can just throw a film online and see whether it works and maybe it doesn't, I think it's really lazy, and we should all be more challenging. We should all be more challenging with our clients, with ourselves, and not make the internet a dumping ground for unloved and bad ideas. I hope the internet isn't a testing ground for films. Otherwise, if I go to the cinema, I'm going to see Chris Crocker and a golfer spinning its head round at the cinema. I think because people, like Raphael said, the way when people surf, they're in a different mindset than when they're sitting back on the weekend reading a magazine. You can't test the same type of film. So short film, funny little clips work really well on the internet. Long format sometimes doesn't, because people have to be in a different mindset. I think it's very hard to test it properly because you don't even know what type of audience you're going to get. So you have to have you have to have a proper test case. So yeah, I don't think it's the best place. I don't think it should be seen as a testing ground because you probably won't like the results. Ok. Agora, para a gente finalizar, eu queria que vocês falassem resumidamente, cada um, sobre a visão de futuro. Eu sei que a gente falar de futuro numa era digital é muito difícil, porque o futuro é agora, é daqui a pouquinho. O futuro da comunicação nessa era digital, como a gente vai funcionar? Existe algum futuro na visão de vocês? Que pode começar pelo Mark. The future. I think there is a much greater role for technologists in the future. We have a role called at our agency called creative technologists, who just constantly, as Raphael was mentioning, beta tested, constantly learning from new technology and trying to translate it and see new ways that it could be used. So I think a much greater role in that respect would be useful. I think in terms of creativity, bringing the very best digital creatives, but actually the very best creative people to this world will be useful. Certainly at my agency, the digital creatives are all making TV ads, and the TV creatives are all making digital work. So that's very important. I'd like the future to be more profitable. I don't think the margins in digital are sensible business at the moment. I think people from the digital business are being paid too much, and I think clients aren't paying enough. So I think that has to change. And then I think in the end, the future, I think, will surprise us. I like Ashley's 5,000 days old internet thing. I think
the things that it will be possible for a brand to do in a few years will amaze us. I think they'll be able to own media, fund the best content, have the deepest relationship with consumers, and I think it's going to be tremendously exciting. Every year for the last 15 years I've said this is the most exciting year of the industry, and each year is more exciting than the last. That sums it up quite well. I found it interesting the other week when I found that 30% of the blogs come from Japan, and China soon will be the largest internet using country in the world, and India is probably second to follow. So I think the landscape of online is going to change quite a bit when developing nations start, grabbing onto the internet. And yeah, I mean, the 5,000 days old thing, reason I put it in there is I thought it was quite interesting. The stuff that you think is crazy right now, even never going to be possible, will be possible. So the future is so wide open, there's no way to pin it down. I just think normal people that aren't digital are going to latch onto digital, and digital is just going to become or it already is becoming the centerpiece now of all communications, and the other mediums will be there in support of digital. That's how I see it. Bom, no futuro, eu acho que a internet ela vai deixar de existir, né? As pessoas não vão reparar que a internet existe. Então, alguém aqui repara que hoje estamos respirando, que o ar existe? Não. A internet vai ser a mesma coisa. O online é um termo que eu acho que vai sair de moda brevemente, né? As pessoas elas vão acordar online, talvez vão dormir online, e quando elas estiverem offline, elas vão reparar: puxa, estou offline, que coisa boa, né? Acho que a gente vai inverter. O que eu fico torcendo para que ocorra rápida não é exatamente a gente ter claro, a penetração web em um país de dimensões continentais como o Brasil, ela é importante, mas a gente tem alguns outros desafios ainda, que eu acho que a gente deveria ter até participação do governo, né? Então hoje nós temos aqui no Brasil a bancada ruralista, nós temos a bancada evangélica, e cadê a bancada digital, né? Qual a melhor maneira da gente ter democracia no Brasil se não dividir informação? Sequer alguém pensa nisso, né? Que maneira melhor de divulgar, de cobrar os políticos do que na internet? E isso avançaria uma coisa que é a minha preocupação hoje, que é a seguinte: o Caio comentou 59 milhões de pessoas com acesso à web no Brasil. Isso é ótimo, isso não tem como negar que é um número excelente. Agora, a pergunta que eu faço é: qual o volume dessas pessoas que são usuários avançados de internet? O que eu quero dizer com isso? Minha mãe, né? Ela tem lá, ela navega em 2 portais, ela tem um e-mail e basicamente isso. Quer dizer, tem lá acesso ao YouTube, por exemplo. Ou seja, ela entra na estatística como uma pessoa que faz parte do universo digital, mas um universo digital muito pequeno. E a gente tem algumas barreiras para quebrar, que a televisão não tem, né? A televisão você pega, compra, acabou. A internet, pelo menos no Brasil, você tem que ter o investimento do computador, você tem que saber o mínimo de informática, e uma vez sabendo o mínimo de informática, você tem que aprender a navegar. Então, à medida que a gente tiver investimento, essas pessoas que fazem parte da web, elas tiverem uma penetração maior, com uma intimidade maior com a internet, aí ninguém segura. Aí vira de fato uma mídia de massa absolutamente relevante. Então eu vejo, e queria lançar aqui como desafio, que a gente precisa começar a se mexer. Agora falando do Brasil, porque os dados ingleses eles são de dar inveja, os americanos nem se falam, né? Hoje o Brasil tem o quê? 5 mil municípios. Dos 5 mil municípios, somente 1.200 e poucos têm capacidade de receber web. Estou falando de um volume enorme ainda de questão de estrutura mesmo, que a gente precisa começar a evoluir, porque, enfim, se o Brasil não for um país digitalmente, não só do ponto de vista do que a gente está acostumado a falar do marketing, mas do ponto de vista de divisão de conhecimento, conteúdo, a gente vai ficar muito atrás. Então eu sou favorável de começar a fazer algumas outras perguntas, ao invés de ficar só procurando respostas. Rafael, só para complementar e a gente realmente encerrar, eu queria que você falasse por que, com
a internet sendo a segunda mídia de massa no Brasil, por que ainda o investimento, né, é apenas de 3,2% do share publicitário na internet? Poderia ser melhor, né? Eu acho, primeiro, que nós, brasileiros, vocês podem me jogar pedras, mas nós somos conservadores, né? Posso trazer alguns elementos, mas mudança de hábito não é uma coisa tão simples de acontecer. E a internet, ela vem mudando hábitos em uma velocidade até grande, se a gente pegar a tradição do que acontece no Brasil. Então, eu acho que tem, primeiro, uma questão que a gente tem que mudar, que é difícil, que é hábito. Segundo, a gente tem que também dividir mais conhecimento das possibilidades da internet. Eu costumo encontrar falta de conhecimento de anunciantes, falta de conhecimento de quem são os donos do bolo publicitário, que são as grandes agências, e essa falta de conhecimento, ela vem com um pouco, claro, uma falta de conhecimento normalmente acompanhada de um pouco de receio, até um pouco de medo, né? Então, quer dizer, eu vou colocar X na internet, e aí? E se não der certo? Como que vai dar certo? Eu costumo escutar, poxa, mas a internet, o retorno sobre investimento, é preciso dizer que para ter retorno sobre investimento, é preciso primeiro ter investimento. E não pegar sobra de campanha, pegar lá dos 10 milhões quinhentinhos e falar, deixa eu ver o que acontece e jogar. Isso você não vai ter retorno sobre investimento, você vai ter retorno sobre sobra, né? O que a GM fez é que eles foram os pioneiros. Então, e como eu trabalhei, está claro na minha cabeça, eles fizeram um investimento na internet, né? Quer dizer, se vai dar certo ou não, veremos. Se está dando certo ou não, não sei, mas vamos investir, vamos ver até onde vai esse negócio. E o terceiro ponto é que a gente vive também tempos em que as pessoas elas procuram ser muito conservadoras no que se refere a risco, né? Tudo que é novo tem lá um pouquinho de risco, por mais calculado que seja. Então, você pegar um pouquinho de risco, hábito, conforto, porque a agência já está aqui, já tem um plano, deixa eu ver, de repente meu concorrente faz primeiro, você acaba explicando os 3%. Mas isso aí certamente vai mudar. É isso aí. Querem falar mais alguma coisa? Alguma última consideração? There was one obvious other challenge looking at the UK market, barrier to change, was the status quo is very profitable. So the production companies that make the clients that buy ads, the production companies that make them, the agencies attached, and the media agencies. The status quo is very profitable, and change is expensive and challenging for all our businesses. But change we must. Yeah. Ok. Gente, muito obrigada. Thank you very much, Ashley, Mark. Obrigada, Rafael. Isso aí, esse foi o nosso primeiro IG Digital Day, que muitos outros venham com esse sucesso que foi hoje aqui. Espero que todos vocês saiam hoje abastecidos de conhecimento e grandes ideias. Afinal, né, gente, o mundo é de quem faz. E agora a gente convida vocês para um almoço, né? Eu acho que está todo mundo aí super afim também de aproveitar esse almoço e trocar ideia entre si e até com os nossos palestrantes. Tá bom? Muito obrigada, um grande abraço a todos e até a próxima.